Ei, Oh! ei, oh, ei, oh. Esse é o Tá na hype. programa da uma vibe. Vai! Pra cima! Pra cima! Bora lá! Chegamos! Chegamos, esse é o Tá na Hype. Hoje a gente vai falar sobre o Lollapalooza, sobre o que aconteceu no BBB na semana, Dança dos Famosos Dança também. dos famosos. Falando em famosos também, temos dois convidados especialíssimos. Maravilhosos. A beleza vai reinar aqui hoje. Beleza absoluta, com inteligência, com carisma, com tudo mais que você vai descobrir aqui no Tá na hype. Exatamente, nós teremos Mia Mamed. Vincenzo Ricci. É, fica aí. Você tem um English. Uau! Mas ele é italiano. Ele é italiano? É o brasileiro, é o italiano mais brasileiro que eu conheci. Eu soube que Mia fala até mandarim. Então, os dois, vai ser uma disputa aqui. Cada um fala 5 línguas. Ele falou que fala 5 línguas. A gente vai fazer um teste aqui. Eu não falo nem português direito. Vamos descobrir? Vamos lá então, Bem-vindos galera. ao Tá na Hype. Você se inscreve aqui agora, dá uma curtida, compartilha. Também acompanha a gente nas nossas redes, Tá na Hype Oficial. Ativa o sininho aí e segue a vinheta, galera. Bora? Hey! Ho! Hey! Pra ho! cima, levanta a mão pra Aqui cima. pra cima? Pô, Sabe o que pô, acontece? pô, pô, A gente tá fazendo a vibe do Drake, já que ele não foi, né? Cara, vamos falar disso? É, a gente trabalha nessa linha aí. Não, mas vamos falar disso junto com o convidado. Vamos. Vamos falar com os convidados, Não, né? Porque eu soube que eles estavam no Lollapalooza. Então, eles vieram direto do Lollapalooza pra cá. Você foi pro Lollapalooza? Não, trabalhei no... Vou lá lavar louça. Eu tava no Vou lá lavar louça. Eu acompanho o Lollapalooza pelo Twitter. Mas eu tô por dentro ali de tudo Não, que a gente tá aconteceu. muito por dentro de tudo que aconteceu. Vamos chamar nossos Bora, convidados? bora. Você apresenta ou eu apresento? Você, por Eu favor. apresento? É. Então vamos lá. Nossa primeira convidada é apresentadora e produtora. Miss Universo Brasil. Representa o Espírito Santo. Formada pela Universidade de New York em Socioeconomia e Jornalismo Audiovisual. Presta atenção, né? Ela é Não apaixonada é por qualquer futebol. E como atriz, eu tô muito curioso com isso, ela fez um musical na China. Vem pra cá, Miss Mia Mamed! Olha a beleza reinando na passarela, que lá vem Da ela. passarela. Ah, Já. Bem-vindo. Tá Vamos lindo. fazer o- Gostou? Olha só, eu cheguei aqui no estúdio e eu falei assim, poxa, achei que você ia me receber já de cueca. Assista o programa. Não é? É que a cueca só põe 5 minutos antes de entrar. Mas ó, também vou pra passarela. Aqui, ó. Vai, Alizinho. Não, Dá teu show. a gente vai compartilhar nas redes sociais a aula de passarela? Ela me deu uma aula de passarela aqui, gente. Ela me ensinou como cumprimenta, tá? Foi cumprimentar. É, vem cá. Ó, vem. Ah, não, mas deixa eu só explicar isso pra vocês não acharem que eu sou besta. Blazer, Antes de né? entrar no palco, a gente não se encosta pra maquiagem de uma não acabar Isso é maravilhoso. marcando a maquiagem Vou da fazer isso outra. forever na Então, minha assim, vida. tem uma No irmandade teatro a gente muito faz assim linda. também, no teatro. Ah, A gente faz é? assim também. Por isso que eu beijei sua mãozinha já. E a gente tem um outro convidado, né? Temos um outro Temos convidado. um outro convidado maravilhoso. Você chama ele agora ou chamo eu? Você é bonito. Vou eu, vai, vou eu, você vou eu, é o vou eu. apresentador oficial do rolê, venha. Ele é pop, já fez novelas na Globo, no SBT, é italiano e, apesar de jovem, coleciona sucessos. Ele tá em Poliana Moça. Vem pra cá, Vincenzo Ricci! E aí, meu amor? Ó, eu encosto a maquiagem. Só não vai sujar seu Posso terno completar, lindo. Miss? Claro que E pode. aí, Miss? Mas olha, conta pra Prazer galera estar que a com gente você. tá fazendo a bandeira completa do Brasil aqui. Ó, Não sem é? querer, Não, gente. ele tem que ficar no Não, meio. essas Azul, universo. branco, eu não vim de amarelo. Esse aqui é o LGBT. Finge que isso aqui é amarelo. Ó, Pose Vamos pra sentar? foto. Vamos sentar, vamos sentar. Bora pro Por favor. Tá na Hype. Obrigada. Fechou. Ah, bem-vindos ao Tá na Hype, pessoal. Ó, Vincenzo, Muito, maravilhoso. muito. É, Ainda maravilhoso. existem gentlemen no mundo. Existem, você tá lindíssimo, por sinal. Muito obrigado. Pra estar com vocês tem que estar, né? Me falaram que ia ter Vincenzo é salto, chiquérrimo, você ia né? ter um salto triplo Não, mas aqui. eu vou deixar pra mais tarde. Mais assim. tarde. Tô ensaiando com a Lê. Vai, né? Não, porque assim, agora contando, o diretor falou pra mim que ele ia fazer um salto triplo. Daiane, ele vem de Daiane dos Santos, Vim, duplo eu ensaiei em escarpado. casa. E eu acreditei 100%. Eu sou a pessoa mais credível do mundo. Aí eu acreditei. virei pra ele na maior seriedade. Falei assim,
Mas de terno você quer que eu segure o terno? Maravilhosa. Como é que você vai fazer isso? Vai dar conta de fazer 3? Eu falei assim, quase E lá. eu tava pensando, se ele vai fazer, eu quero fazer também. Agora, como que eu vou fazer, eu não sei. Não, e o melhor é que ele tinha treinado aqui, ele ia dar um duplo do escarpado, isso aqui ia cair sentado aqui, pá! Não, Elinho? Assim, ele... Mas a gente Coreografado achou, 100%. a gente, como tem outra convidada e a gente ia entrar no clima e Cara, virar uma loucura... Eu não queria chamar atenção, né? É. Claro. Mas ele é hypado de cena de briga, que eu já vi cena de briga na novela, ele é capaz de fazer isso mesmo. Sim. Eu acredito. Se o alguém diretor falar pra mim. mandar, se o Hélio mandar, eu faço. Ô, gente, obrigada por vocês terem vindo ao Tá na Ai, Hype. A gente tá querida. muito feliz de receber vocês. A gente sabe que esse programa aqui, ó... Rock and roll! Rock and roll! Hoje vai render. Ó, inclusive, se inscreve aí nas redes sociais, @Tá na Hype Oficial, Twitter, Instagram e TikTok, tá? É uma ordem isso, né? Agora, caramba! O que tá faltando? Curte, comenta, compartilha. É, por favor, porque... Ó, a gente vai começar pelo Lollapalooza, porque eles vieram direto do Lola, Exatamente, eu trouxe até o copinho do Lola aqui, ó. né? É, tem vários. Ai, se eu vários... soubesse, eu queria entrar. Não é? Isso é maravilhoso. O meu aqui tem coisas diferentes que só eu vou poder beber. Só ele pode Esse beber. aqui é Já viu como é que especial. vai ser o programa hoje até o final, né? Até Tenho o até final. medo, né? Brincadeira, tá vazio, Mentira. galera. Já tomou tudo. É maravilhoso. A televisão tem essas coisas aqui, É uma ó. loucura. Eles me pegam em várias piadinhas aqui no programa. É uma loucura. Só eu sou a escada deles das besteiras, sabe? Porque eu acredito. Olha, eu Eu sou um acredito. perigo porque eu acredito em tudo. eu adoro isso. Venha, Mas Lei vamos lá, Cortini. vamos de Lollapalooza. Vamos começar pelo cancelamento do Drake. Vamos. Vocês sofreram? Cara, eu fiquei Vocês chateado. estavam ontem lá. Você estava ontem lá? Estava lá ontem. E você também foi ontem? Ele foi os 3 dias. Ele foi. Ele é muito profissa. jovem. Profissa. Tentei. Mas, ó, eu fiquei muito chateado com o Drake. É a segunda vez que ele realmente comete isso com o Brasil, né? O Rock in Rio também foi um... É. Tinha o boato de cancelamento quando veio, não deixou filmar, não deixou a tirolesa rolar. É. O palco Cheio de todo frescura. apagado, um show de 1 hora e meia ele fez em 45 minutos. E no final, tipo, ou no domingo mesmo, ele anunciou que não ia vir. É, de manhã cedo eu acordei. O Drake era o que eu tava mais animada pra assistir. Geral, ontem. né? Mas eu vou dizer pra você que eu fiquei triste. A minha prima que foi comigo, ela falou assim, não, a Rosalía é maravilhosa, maravilhosa. Não tinha nem ouvido falar dela, pra Eu falar a também não verdade conhecia. Eu pra conheci você. pelo Lola. Mas eu Incrível. Apaixonada. Tem Incrível. muito tempo que eu não conheço um artista que me transforma de certa forma, assim. Eu saí do show pensando diferente, eu saí inspirada, eu saí com ideias de projetos que eu queria fazer, impactada pela performance dela. Que maneiro. Você pode falar uma ideia? Mas eu posso começar... Não vou roubar, não vou roubar. Não, simplesmente, eu acho que eu vou começar a falar que, assim, a gente às vezes vê algumas artistas falando da sexualidade que há com o corpo feminino na indústria da música, não são todas. E ela conseguiu trazer uma coisa extremamente sexy, feminina na dança dela, trazendo tradições mais antigas, né? Misturando o flamenco, aquela dança. Foi incrível. Ela estava isso. completamente coberta, só tinham dançarinos homens também cobertos, então não teve nenhuma sexualidade de nenhum corpo. E ela conseguiu, ela olhava pra câmera com aquele olho assim, e você ficava assim, Poderosíssima. poderosa. É. Então foi essa mistura de quebrar paradigmas, quebrar um pouco do que as pessoas esperam que você tenha que fazer Sim. e trazer inspirações da cultura, misturar com o que é popular. Como é que a gente pode trazer o antigo pro Sim. que é atual? Tá me dando ideia aqui também. Tá me dando ideia aqui também. Mas olha, eu queria conhecer o diretor e o coreógrafo da Rosalía. Porque é 100%, é assim, é a luz, é o foco da câmera, ela sabe quando a câmera tá nela no Sim. close. Ela sabe virar na hora É o certa. timing certinho, Ela- né? é tudo coreografado, É tudo 100%. coreografado, é uma dança. É uma né? dança, É exato. O cameraman, o diretor e ela. E ela sabe de tudo, ela é incrível. Ela é espanhola, é de Barcelona e tá conquistando o mundo. Eu conheci a Rosalía, que eu sou fã de reggaeton desde sempre. Então, a Rosalía pra mim é um ícone assim, mundial hoje no reggaeton. É ela. Você falando, eu já me arrepiei aqui de novo, como se eu tivesse revivido a experiência. Dos Gente, eu não 3 fui, dias. tô E sofrendo agora que eu não fui. começou a Depois. chover. Aí a minha prima falou assim, você quer ir? Que começou a chover. Eu falei assim, não, deixa chover. É. Deixa molhar. É. Vai ser a Claro. transformação completa. Lava a alma. É. E dos 3 dias, qual foi o show que você mais gostou? Olha, sábado não prometeu nada e entregou tudo. É. Juro. O 21 Pilots, que também substituiu o Blink,
que não veio também, o Blink não Ah, veio pro geral Lola. sofreu com isso também. né? Demais o show deles, todos os shows que eu vi foram muito bons, o Felipe Ret também entregou muito. Adoro. Inclusive, acho que isso é um assunto muito legal para falar, porque, assim, o Drake foi a pessoa mais esperada dos artistas, né, do Lollapalooza inteiro. Foi por isso que também encareceu um pouco o custo. Mas a gente tem que valorizar os artistas brasileiros, que também Exatamente. entregam Sim. muito mais e valorizam o que estão aqui, entendeu? A Paulo Vittar, ela também participou dos 3 dias, participou de vários palcos, entregou tudo. A Anitta podia estar lá no lugar do Drake, podia estar no palco Podia. Budweiser. Podia mesmo, porque é Tranquilamente, o nosso ícone brasileiro hoje pelo mundo, né? Que representa hoje o Brasil. E realmente, a gente tem que valorizar mais os artistas brasileiros, porque tá aí. A gente não Mas precisa eu mais se gostei comparar. que tinha artistas brasileiros todos os dias. Sim, isso sim. Mas eu também entendo que a gente sempre tem shows dos artistas brasileiros por aqui. E o legal do Lollapalooza também é misturar essas culturas, culturas. claro. Então, por exemplo, eu tava falando, eu não teria a oportunidade de ir num show se eu não viajasse pra fora. Então eu gostei que o Lollapalooza misturou tantas culturas diferentes, idiomas. Claro. Falando da Claro. representatividade brasileira, ontem teve show do Paralamas do Sucesso. Sim. Foi Ah, maravilhoso. incrível, né? Adoro. Muito E bom. eles vieram, normalmente as atrações que começam um festival desse, elas não têm muito público, Sim. né? Não aglomera muito público. Geralmente é mais pro final do dia, Sim. no palco principal. E aí o Paralamas foi e lotou. Assim, a imagem é como se fosse o último show da noite. Sim. Então tava todo mundo. Foi uma renovação pro Paralamas, porque tinha uma garotada que não conhecia o Paralamas. Então eu vi entrevistas das meninas falando: a gente passou por aqui, gostou da música, viu? Quando vi, a gente viu que conhecia um monte de música e não sabia que era o Paralamas. Sim. Meu Sabe? amigo foi Isso é crer. maravilhoso. Estar ao seu E aí eu vi lado. uma entrevista deles falando que é muito louco que faz 40 anos o primeiro disco deles, agora, esse ano. Uau. E eles falaram assim, é a primeira, depois de 40 anos, né, a gente está subindo num palco pela primeira vez no festival, é uma sensação diferente, que foi a primeira vez deles no Lollapalooza. Ai, demais. Então, tem E- 10 anos essa edição, então E foi que, muito legal. sim, uma grande porcentagem da galera que tava assistindo ali não estava nem vivo quando saiu esse álbum. Não, nem tinha nascido ainda, imagina. É. Muito legal, né? Muito legal. Muito legal. E o show Música foi boa, bombado. Eles, tem uma vida perdura longa. gerações. Mas ó, voltando ao Drake, né, pra explicar pra quem tá aí em casa, ele ia fazer o show no domingo e disse no próprio domingo que não ia poder fazer o show por problemas técnicos. Porém, vazou um vídeo dele em Miami. Na balada No do sábado. 50 Cent, 6 horas da manhã, tá lá. Entendeu? O Ele problema é técnico muito era sem o fígado noção. dele. E aí, É. alguns artistas brasileiros se pronunciaram meio chateados com isso, né? Claro. Eu vou falar um aqui, eu quero que vocês tentem adivinhar quem é Que falou? que falou isso daqui. Vamos lá, ó. Eu vim na expectativa bem grande de ver o Drake. Só que ele ressignificou a jornada dele. Não autorizou o show no Brasil, ele se autocancelou. Sacanagem, deixou a galera carente, fiquei triste. Isso é maravilhoso. Quem Não falou vou isso, falar, gente? eu não vou saber. Eu acho que eu vi esse comentário. Gente, eu tentando preciso lembrar usar isso. mais o Drake. Ressignificou, olha lá, isso daí Não, ressignificou e autorizou. Não autorizou o show é no isso, é uma Brasil. pessoa. É uma pessoa icônica. É um ex-BBB, é um ex-BBB, É, vamos lá. ex-BBB. Pode ser tipo a brincadeira do Silvio Santos, assim, Mas A, você B, pode- C. Aí eu vou jogando ali, Eu entendeu? gostei desse. Você vai pelo menos dizer qual que foi Ó, o BBB da Da Juliette. Juliette. Você matou a charada já, né? Já. O Gil? Gil do Vigor? Não, ele ressignificou a jornada. Ah! Autocancelou. Rodolfo Lumena. A Eu Lumena. adoro esse gente. Lumena Só sendo Lumena vai Lumena. falar um negócio desse, né? Porque a Lumena, ela não Verdade. autorizava as pessoas pra falar assim, Ah, eu posso lembrei falar, disso, Lumena, não, lembrei. você não está no seu lugar de fala. Não lhe autorizo. Fala, se não lhe autoriza. E se autocancelou. E o João Guilherme foi o que pegou mais pesado. Falou, vacilão. Vacilo, eu não sei o que aconteceu. Pegou pesado, chamou de vacilão mesmo. É, porque é um vacilão. Olha só, Por que é um eu vacilão? estava lá no show da Tô bebendo Rosalia. Nelsoro aqui, né? Peguei o copo errado. É, lá no show da Rosalia, assim, na metade, você tava lá. Sim. E, assim, tava tão bom o show que a galera começou a xingar o Drake. Ó. Começou uma torcida de xingamento lá, que Foi foi mesmo. meio que uma celebração dela. Tipo assim, pra que Drake? Drake se a gente tem Rosalia? Maravilha. Incrível, né? Maravilha. E acho que ela ficou meio confusa, assim, na hora, tipo assim, Será que estão me odiando? Alguém deve ter ou então explicado. ela não entendeu. Aí ela deve ter ido lá nos bastidores e o diretor explicou, tipo, ó. Foi ela que chorou com Eu Te Amo? No Foi. final, Se foi Sim, ela que que se emocionou. chorou. emocionou. Todo mundo começou a cantar do nada e ela...
Que maneiro. Te amo, Brasil. Obrigado. Obrigado. E ela tentou muito falar português, ela memorizou várias coisas, né? Mas o espanhol e o português têm essa similaridade. Né? Tem, ajuda. Fala Estamos com pessoas que falam várias línguas. várias línguas. A gente vai fazer várias brincadeiras aqui hoje. Eu tô ansiosa. Eu tô ansiosa. Não, eu tô ansiosa. Não falo Eu acho que mandarim. vocês podiam Não falo conversar entre mandarim. vocês. Não Não, falo. olha só. Mas peraí, Calma, peraí, calma. peraí, Vamos peraí, organizar o rolê. peraí. Vamos Não, eu organizar. tenho um game Você pra tem um fazer isso game? daqui a pouco. Tenho Não, um mas game eu pra acho isso que eles daqui a podiam, pouco. por agora, só pra dar um gostinho pra quem tá aí e não sair e vir até o final, por agora, você se apresenta numa língua pra ele e ele responde noutra língua. Ok. Ele, Beleza. 我叫玛利亚，我是巴西人，我很喜欢在这里。 Na de Gabi Drinda e Tiberope. Você bela, vamos de Gabi. Estamos cá. Baixo. tá bom? Rádio, Desculpa, Brasil. Chegamos. Vamos falar da Billie Eilish? Vamos falar da Billie Eilish. Vamos O que a gente vai falar da Billie Vamos Eilish? falar, cara, que a menina tem 21 anos e tá brocando. A menina- Bizarra, né, Cara, cara? ela é muito sinistra, muito, Bateu o muito recorde especial. de público do Lollapalooza de todas as edições. Ela já, Sério? ganhou 7 Grammys, ganhou um Oscar com a música do 007. Sério? É um fenômeno essa menina. 21 anos, isso é muito É muita coisa diferenciado. mesmo. E tem toda uma preocupação com o público dela, né? Sim, Pediu pra aprender a falar uma LGBT. palavra. É, muito Eu massa. vi uma entrevista dela, um vídeo, acho que ela até fez um stories, assim, mais pro início. E essa coisa que você falou de 21 anos, às vezes não é a idade, mas o quanto que você se dedica por quanto tempo naquela mesma coisa. Ela, com 17 ou 16 anos, ela colocou uma placa no quarto dela, de infância, quando ela ainda estava ali, em cima do espelho, que ela, né, antes de sair de casa, você olha rapidinho, e tava escrito 10.000 horas. E aí na entrevista ela falou algo do tipo assim, quando eu bater essas 10.000 horas eu vou ganhar um Grammy, Olha. porque eu vou estar nesse nível. Caraca. Então ela se dedicou desde muito criança. Ela deixava de sair nos finais de semana pra ficar criando música com o irmão dela. Então assim, era uma diversão. E eu acho que o segredo tá muito aí, na dedicação, na quantidade de horas. Mas a segunda coisa é amar o que tu faz. É. Porque aí vai ser sábado à noite. Sem pressão. E eu vou com tesão, com trabalhar. desejo, né? É quase aquela coisa que É. você faz mesmo se você não fosse pago pra fazer. Você sabe que 10.000 horas é uma técnica, é constatado que se você exercer durante o mesmo tempo, com a mesma intenção, com o desenvolvimento do conhecimento por 10.000 horas, você obtém sucesso. É o livro Outliers. É, exatamente. Qual que é o nome dele em Não português? Aí vamos fazer um filme, 10.000 horas de filme. Vai que a gente ganha o Oscar. A gente vai falar uma merda muito grande. Seja Ale de vez em quando. Eu por ia favor. falar que eu tenho 10.000 horas de bronha, eu devo ser o cara. Caramba, o Ale. Se for somar minha vida O inteira. Ale, ele é que maravilhoso. eu tenho 10.000 horas? Mas que só isso. Não, Cara, tô eu tenho brincando. 10.000 horas de carnaval na minha vida. É, é verdade. Eu tenho 10.000 horas de 10 carnaval. horas de carnaval. No mínimo, talvez muito mais. Acho que muito mais. Com certeza. 23 anos de Não, Não, é carnaval. brincadeira. Ícone De de teatro tem Salvador, muito né? mais. É. Acho que isso aí, É, sala de carnaval é, de Salvador. do Rio Então, de meu Janeiro. primeiro foi ano passado, né? 16 anos morando no exterior. Fevereiro era uma época que eu não conseguia sair da escola nem do trabalho pra voltar. Sim, eu Tu tô amou, né? Tô amando. O primeiro carnaval? Ano passado. Em Da minha Salvador, vida. ou no Rio? Rio de Janeiro. Rio? Foi no Ah, é Rio uma de delícia. Janeiro. E esse ano já desfilei, porque eu tava muito confusa o que era, né? Assim, o bloquinho, não entendia. Como é que funciona? Pessoas vão pra rua, tem uma corda, tem um carro que se move, a galera... Eu não entendi o conceito. E o Sambódromo também não. Eu me apaixonei esse ano, já desfilei. Foi Eu qual? fui destaque de Espírito Santo, que acontece um final de semana antes. Já estou treinando meu samba pra desfilar no Rio de Janeiro ano que Maravilhosa. vem. Opa. E eu sou aquela que memoriza os enredos. E vai O cantando Carnaval do junto. Espírito Santo é incrível. Pra quem não conhece, vale a pena muito conhecer. Eu fiz um trabalho com a maior escola de samba de lá. Eu não vou lembrar o nome deles agora. Eu lembro do Marcelo, que era o Império. Exatamente. Foi a que tu desfilou, não? Foi. É incrível. É bem Sapucaí mesmo. É muito lindo. É o Bom, terceiro Brasil maior do inteiro. Brasil. É, o Brasil Escola de inteiro samba. tem. Que legal. Tá rolando um Sabia. movimento. Falando em carnaval, eu conheci a Giz no Carnaval de Salvador. Foi. Foi antes da pandemia, né? Foi 2019. Foi o 2019. 20. 20. O né? último carnaval. Foi 2020. E foi o meu primeiro carnaval realmente em Salvador, que eu conheci. E foi até convite seu, né? Foi. todo Meu e mundo, da foi. Alicia Fábio, que é uma grande RP de lá de Salvador. Eu esse ano fui com ela pra Salvador também, foi incrível. Eu vi as fotos. Foi incrível. Eu ainda tô, A gente eu ainda fez tô com a 6 em coluna. 2. Posso falar uma coisa? Eu tô querendo ir. Uma pessoa gente que vai. tem 10 mil horas, ela é a Billie Eilish do Carnaval de Eu Salvador. sou. Ela é É. bizarra, cara. Ela é bizarra. Gente, eu rodei todos os canais de Salvador, eu juro.
Arrasou. E aí, do nada, Não, você tá no camarote trio da e trio, Cláudia Leite, foi em né? tudo. É. Porque o ano que ele foi, a gente fez um trabalho de reposicionamento do Carnaval de Salvador. Então, o convite era para pessoas terem a experiência completa do Carnaval de Salvador. Ele foi em tudo. Você então autorizou a ressignificação do Eu carnaval. ressignifiquei o foi Carnaval isso e mesmo. autorizei o acesso de todos eles, né? Não Lumena. Mas eu vivi um sonho, porque assim, o gringo, né? Eu acho que você pode até confirmar isso. Sim. Italiano, assim, quando vê Brasil na televisão, é futebol, carnaval Uhum. e paisagem bonita e mulher bonita. É o que a gente vê, é o que todo mundo sonha, né? Ir pro Rio de Janeiro, ir pra Carnaval de Salvador, vestir aquelas roupas incríveis. Então, pra mim, aquilo eu tava vendo um sonho. Eu que já desfilei aqui em São Paulo, eu já vivi na Sapucaí também com você. A Giz sempre me levou os 2 carnavais. O melhor carnaval da minha vida foi a Giz que me levou. Ah, que delícia. Então foi isso. Mas realmente, eu vi um sonho. Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta agora vai. que eu fiquei curioso. Você morou muito tempo fora, Sim. você falou. E como que começou? Da onde veio o impulso para você se tornar Miss? Vou tentar resumir, né? Vamos lá. É. No teu tempo. Saí muito criancinha. Certo. Tinha 8 anos de idade, a gente ficou 16 anos fora. Passei 10 anos na Ásia, quase 10 anos. Foi 5 anos na China, 5 no Oriente, quase 5 no Oriente Médio. Teve uma passagem pela Europa. Com os quantos últimos anos lá 6 na Ásia? anos. 16 anos. Foi os primeiros 10 da minha Tá. vida, então do 8 aos 18. Tá. E Fora. aí, Europa, uma passagem, e os últimos 6 anos em Nova York. Meu amor, ela conhece pelo menos 40 países. Sim. Só essa pegada na vida Eu às vezes desse ser arredondo pra humano. 40, mas é 39 no Tá momento. vendo? Tenho uma lista no celular. Esse ano eu vou Maravilhosa. fazer 40. A pandemia me atrapalhou um pouquinho. Entendi. Então eu estava nessa jornada toda. Na verdade, falava outros idiomas melhor do que o português. Mas o futebol me trazia muito pra casa, a minha família, a gente tinha Que tradições. time você torce? Pode Ah, falar não. Vai quebrar as pernas a da Miss Miss? não tem partido Não tem político, religião, não tem política, não tem tá. futebol. Boa. Obrigada, time de Miss. futebol. Tá treinada como Miss, assim. É, Tá sobre treinado. isso. Mas a faixa é verde, hein? Eu vou falar que a faixa, eu sou É a palmeirense. bandeira. Eu sou palmeirense. Ela é Brasil, Ale! Perdão. Depois eu te conto em Tá, eu off. quero saber, pô. Eu acho que se a galera me estoquear no Instagram, /minha família, dá pra ver muito Dá pra rápido. matar quem é. Entendi. Então eu tava nessa jornada toda. Em um certo momento, eu acho que eu tive um pouquinho de uma crise de identidade, de não saber de onde eu era, né? As pessoas me perguntavam, de onde você é? Aí eu não me sentia à vontade de falar português, porque eu não sabia nem aonde ficar. Eu me perdia no Brasil, não falava o idioma direito, mas eu também não era asiática, eu também não era americana, mas o inglês que era uma bagunça. Nessa crise de identidade, eu falei assim, tô trabalhando como jornalista, produtora, para divulgar o turismo de todos esses lugares maravilhosos e o meu país. E eu li um artigo que eu acho que mudou muito pra mim. Teve um ano que a Torre Eiffel, uma torre de aço, ganhou mais turistas, recebeu mais turistas do que o Brasil inteiro. Loucura. Eu acho que ali foi meio que a minha viradinha de chave, assim, vou voltar pro Brasil pra trabalhar no turismo. Eu amo o audiovisual, amo a comunicação, tenho essa paixão por estudar a cultura. E falei assim, tá aí, é assim que eu vou dar de volta pro meu país e me reconectar com as minhas origens. Voltei, 3 meses depois bateu a pandemia, então o projeto que a gente tinha pra gravar um programa turístico não aconteceu, porque como é que você patrocina um programa de viagem quando o hashtag no viajar. Twitter é fica em casa? É. E nessa jornada toda, eu voltei pro Espírito Santo, me reapaixonei ainda também pelo meu estado, fui chamada para apresentar o Miss Espírito Santo. Quando eu apresentei o Miss Espírito Santo, eu conheci de novo o universo das missas e falei assim, tá aí, eles estão mudando totalmente, estão dando a autorização de ressignificar o que é a Miss pra Miss do século XX. Cara, eu vou pegar nisso, porque eu adorei! O nome do programa vai ser a atualização da ressignificância podcast. A Miss. Desculpa. Não, Foi arrasou. maravilhosa, isso. E aí eu falei assim, cara, não só quero entrar nessa jornada de ressignificar aí o que é ser uma Miss pra Miss do século XXI, porque eu sei que vai ajudar muitas mulheres, mas quero aproveitar essa plataforma, que eu queria um microfone e um palco, pra poder falar do meu país, falar da minha cultura aqui e fora. Ótimo. Caraca. Aproveitando esse gancho, Aham. porque a gente sabe que teve uma transição de nomes, né, do evento Miss Brasil. Uhum. Né? E também existia uma cultura um pouco diferente da que você está apresentando hoje pra Com gente. certeza. Então, explica pra gente um pouquinho como foi essa transição do Miss Brasil pro Miss Universo Brasil, né? Miss Brasil Universo. Eu sempre explico que Miss Universo Brasil é como se fosse o nome da empresa. Uhum. Foi registrado, é nosso nome oficial. É Miss Brasil
é o nome fantasia. Ah, Porque é o nome... A Miss Brasil, que representa o Brasil no Miss Universo, tem toda uma cadeia antes, né? Eu ganho o concurso oficial Miss Vitória, que é da minha cidade. Você ganha, assim você tem o direito de competir pro Miss Espírito Santo oficial, Miss Universo Espírito Santo. O Miss Universo Brasil oficial, que te dá o direito de ser Miss Universo. Então, assim, ele não pode decidir, ou você, no caso, mulher, você não pode decidir do nada e falar assim, ai, quero representar o Brasil no Miss Universo. Tchau. Você tem que passar por essa jornada Claro. toda. E como às vezes vão criando alguns concursos, tipo, na cidade, Miss do Café, local, rural, para poder deixar muito claro essa jornada e essa estrutura oficial, a gente tem o nome oficial, mas o nome popular, que todo mundo conhece, que é aquele histórico, que é o concurso mais antigo do nosso país. E Mia Mamed ressignificou o ser Miss, né? Porque agora você fala que é Miss. Do século XXI. Obrigada, É uma Brasil. missionária. É uma mulher com uma missão muito clara. Né? Ah, não, pera aí, gente. Maravilhosa. Demais. Arrasou. Que Posso isso. abusar numa outra pergunta aqui? Pode, manda brasa. Então, eu queria aproveitar que tá rolando esse movimento e trazer um olhar pro Vincenzo. O Vincenzo é um ator, é o galã do SBT. E eu acredito muito no galã do Brasil, a gente sabe disso, nesse alcance de carreira. Até onde a beleza ajuda e atrapalha na carreira artística? Para Vincenzo primeiro e depois, por favor, que daí dá tempo de tu. Olha, isso é muito louco falar isso, porque de ressignificar um pouco, né? De onde a gente vem, quem somos nós. Eu, em todos os lugares que eu morei, foram 8 cidades em 3 países diferentes. Eu tive que me readaptar com um instinto de sobrevivência. Ou seja, no jeito de falar, no jeito de se vestir, no jeito de se portar, para você entrar em um meio, para você ser aceito no meio. E muitas das vezes, vamos assim dizer, meu biotipo, a minha beleza, sempre foi vista como um modelo e nunca foi visto como um ator de fato. Sim. A partir do momento que eu falei assim, ok, vamos desleixar. Vou sair de qualquer jeito, vou deixar o cabelo crescer. Aí as pessoas começaram a olhar. Você é ator. Você também faz arte. É legal a sua arte. Eu falei assim, olha só, é só mudar um pouco o biotipo que as pessoas começam a não enxergar o que é apenas aparência. Então eu acho que a beleza abre portas, mas também ela fecha a porta, limita as portas, Sim. muitas. Então assim, eu não queria ser sempre visto como um galã ou príncipe, ou que nunca posso fazer um vilão, nunca posso fazer um Joker da vida, nunca fazer um outro personagem que possa, uma baleia da vida, que ganhou o Oscar agora. Maravilhoso. E que joga nele. Então acho que o Leonardo DiCaprio representa muito esse lado pra mim, que ele é um cara que consegue ser camaleão, tanto dentro e fora da vida artística. Então é uma grande inspiração pra mim. Então eu ainda passo por isso, o mercado funciona assim, eu super entendo, mas eu acho que eu quero me posicionar. Realmente, eu tô tentando achar minha identidade. Então assim, cara, eu sou italiano, eu quero me vestir como italiano, claro, mas eu gosto de ser camaleão, eu gosto de me readaptar, sabe? Cara, mas você tem uma coisa, vou só pegar aqui um momento. Claro. O italiano se veste muito bem, parabéns. Maravilhoso, né? Você tem uma coisa que eu acho que pode ser a chave pra essa mudança. Que o Leonardo DiCaprio fez, o Brad Pitt fez, eles eram galãs e só faziam papel de homens bonitos. Eles começaram a se produzir. Eles começaram a bancar o filme que eles vão fazer, bancar as peças que eles vão fazer, e aí então eles começaram a escolher os papéis deles. A partir de então, com sucesso dentro dessa produção, Foram o vistos mercado de outro olhar. foram vistos com outro E olhar. Vincenzo tem isso na E alma, você né? tem isso. Tem no sangue, Você né? tem A isso. Reese Witherspoon também fez um pouquinho disso, né? Totalmente. Aquela loira linda que ganhou sucesso fazendo Legalmente Loira. Sim. Ela era muito estereotipada. Agora ela tem o Hello Sunshine, que começou com o Clube do Livro. Antes de popularizar os livros através do clube dela, ela compra os direitos já do filme. Se o livro faz sucesso, ela já faz filme, o produz filme. E todos os livros e os filmes são sempre com protagonistas fortes, femininos. E agora ela, assim, o sucesso da carreira dela é muito maior. Ela tem um poder absurdo como produtora. E o sucesso, ela tem mais sucesso hoje do que tinha antes. Sem contar com toda essa... Porque ela, com todo o respeito, ela é a dona da porra toda. Sim. É. Do mundo dela. Dona Ela vai, bola. compra o direito, ela faz o que ela quer, o Joga papel jogo que ela dela. quer. Ela escolhe o melhor diretor pra dirigir ela. Ela trabalha com o que ela gosta. E é aquilo que você falou também. Quando a gente trabalha com o que gosta, tá feliz fazendo o que quer, a gente faz até de graça. Claro. No caso dela, ela faz com muitos milhões. Com Muitos. muitos milhões. Muitos. E eu acho que, assim, eu sei agora, porque eu tava conversando com alguém semana passada, e eu falei assim,
inconscientemente, eu acho que foi muito por causa disso. Eu montei a minha própria produtora muito por causa disso. Eu senti que quando eu estava trabalhando, às vezes, como ser uma mulher jovem, bonita, eu senti um pouco, né? De rótulos e limitações, né? Rótulos, limitações e homens mais velhos com poderes. Eu não gostei dessa energia que estava acontecendo. Rolou assédio? Já. Muitas vezes. A gente nasce sendo assediada. Imagina Mas ali, tem gente. algum Imagina. caso que a gente pode falar, É. sem dar nome de ninguém, mas foi desconfortante, assim, que foi Pode confortável? ser, tipo, falou, olha, as que não ficam comigo tendem a não voltar a trabalhar. Bem direto, né? Caraca. Aconteceu isso comigo também. Então, eu falei assim, opa, não quero me submeter a essa posição pro resto da minha vida. Prefiro voltar uns passos atrás, sair de uma coisa grande, pequenininho, ter essa humildade, mas calma aí, eu quero ser dona da minha própria produtora. Então, foi isso que eu fiz na pandemia. Eu abri a minha Content House, comecei com projetos menores, ganhando menos, mas eu via um futuro para crescer no controle, sabe? Mais Eu acho que seguro, né? Reese Claro. Witherspoon me Inspirou. inspirou neste aspecto e espero poder inspirar outras mulheres também. Você já tá inspirando todo mundo, até os homens. E eu tenho uma Maravilhoso. produtora também, né? Você tem? tem. Gente, eu tô assim, É, eu acho que gente. ele- Por isso que eu... A Por gente isso que juntou, você- a por gente isso que vocês juntou. vieram versão junto. masculina minha, porque morou nesses lugares. Ele tava falando da adaptação. Eu falo assim, gente, eu sempre me descrevo como um camaleão, né? Tipo, sempre tinha eu que também. mudar um pouquinho de quem eu era. Então, assim, fala 5 idiomas, morou em vários lugares, é camaleão, tem agora uma produtora, bonito, sabe? Sofreu, de certa forma, abriu portas, mas também fechou portas. É isso. Brasil! Nenhuma média! É isso aí, ó, tá na hype. Vincenza aqui. e Nenhuma média! Mas ó, a minha inspiração veio lá de trás. Foi assim, eu era criança, eu não conseguia dormir se eu não assistia um filme preto e branco. Tinha uma televisão local, que tem muito disso na Itália. Tem a televisão nacional e tem os TVs locais, né? Sim, aqui tem Tinha- também. Então lá tem a Telecapri, que é a TV de Capri, a ilha de Nápoles. E aí à noite passava vários filmes antigos, Totó, Charlie Chaplin, Gordo Magro. E o Charlie Chaplin, pra mim, sempre foi uma grande inspiração pra mim. E ele tem a Charlie Chaplin Production, tinha, né? E ele produzia, roteirizava e atuava nos mesmos filmes. Então foi aí que surgiu pra mim a inspiração de abrir minha própria produtora, chamada VRA Production, e tô aqui querendo fazer curtas, filmes, tudo, peças, o que der pra fazer, realmente pra se autoproduzir. Exatamente. Porque muito empreendedor. eu já sou dessa geração, que quando eu estudava teatro, os professores, diretores já falavam, se você não se produzir, você vai ficar a vida inteira dependendo de uma emissora que te contrate pra poder pagar a comida pra colocar a comida na sua mesa. Você sabe da história do Ben Affleck e o Matt Damon, né? Claro, pô. Com o Gênio Indomável. O Se Gênio juntaram, Nossa. jovens, juntaram ali uma graninha ou outra, chamaram o Robin Williams, né? Robbie Williams, pagaram o maior cachê pra ele e o resto eles produziram o Gênio Indomável, que foi o primeiro filme deles, primeiro roteiro, primeiro Oscar de melhor ator, melhor coadjuvante, melhor roteiro, melhor filme original, não foi isso? Foi tudo Foi isso. filmaço. tudo isso. Filmaço. Primeiro filme Me dele. Referência, arrepio né? com essas. Ah. Qual que é o nome dele? Que faz muito filme. O Boxer. O Sylvester O- Stallone. Sylvester Stallone Stallone. também. Agora, eu não me lembro onde que eu vi o Rocky também. Foi ele que Ele escreveu. vendeu o cachorro Ele e depois foi, ele comprou o Vendeu cachorro. o cachorro. Ele foi Ai, eu negado tenho- mesmo, depois eu ele tenho comprou o cachorro dele. Eu não consigo nem imaginar. Eu também não. a A dor que ele dor. sentiu é bizarro. Você tem que estar Imagina. passando muita dificuldade. E era algo meio absurdo, assim. Parece que ele vendeu por, tipo, 20, 40 dólares e comprou por 20 mil dólares. É. Uma coisa assim. Tipo isso. É bizarro, né? É bizarro. É bizarro. Mas, E vários aí- passaram então, por isso. E aí, quando você passa essa dor, eu falo muito isso pras pessoas, assim. O lindo da alegria, tipo, o lindo da dor é que ela te ensina muito. E a merda da alegria é que ela não te ensina nada. Nada. Então, quando você está passando por aquele momento de dor, é você olhar com gratidão e falar assim, cara, é aqui que eu me transformo. Essa era a oportunidade que eu buscava. Mas eu vou ressignificar o que você falou. Eu te autorizo! Dizendo que... Peraí que eu vou ressignificar. Dizendo que a alegria pode ensinar sim. Se a gente aprender a ser grato nos momentos alegres. É. Mas fala a verdade pra mim, você aprende mais... Então, eu vou Tomando falar. porrada, né? Não, mas deixa eu falar, É. isso é muito importante.
Existe culturalmente uma consciência de que na dor a gente aprende. De fato, a gente vem de sistemas de crenças limitantes, de padrões que a sociedade imprime, e aí você vive naquela ilusão, né? Você cria um eu conceitual e você vive nessa ilusão, certo? Você, quando toma consciência de si, da sua verdade, se apropria da sua verdade, você começa a lutar sobre isso. Quando você luta sobre isso, você tende ou a ficar na zona de conforto, porque é um desafio muito grande, você sair do seu quadrado e ir para a guerra ali sobre você, né? Sem barreira nenhuma. Ou você simplesmente vai sem nenhum preparo. E aí você começa a tomar algumas porradinhas, certo? A dor, ela ensina um forte impacto na vida, faz a transmutação muito rápido. Então, tudo que você deveria aprender levaria 10 anos, 5 anos, 1 ano, 1000 horas, você, numa dor, aprende muito mais rápido. Mas, quando você toma consciência de quem você é, do seu poder, como ser humano, essência divina falando, quando você entende o seu lugar na Terra e você deixa de pensar em você e pensa em mais pessoas, no que você faz um propósito maior além da sua existência, você pode escolher trocar uma ideia com Deus ou com o universo, ou como você chamar, aprender só no amor. Você tá, Eu te amo. De verdade. Ressignificou pra mim. É sobre isso. É uma decisão. É uma decisão. Porque quando a Porque gente tá aceita a dor para aprender, quando a gente coloca, verbaliza isso e conscientiza dentro da nossa verdade, a gente passa a entender que a gente só aprende na dor e a gente passa a pedir para o universo mandar só a dor. Quando a gente toma a decisão de aprender no amor, na alegria, Tá certo. tô nessa vibe, tá? Arrasou. Tem que ter Só coragem, aprendo nessa ó. E vibe. aí você falou, é tudo uma decisão mesmo, porque também pode ter pessoas que chegam nesse momento de dor e aí se vitimizam e ficam ali e Exato. acaba cavando um Pode buraco ter maior. coragem. Tem Tem gente coragem, que- decisão. Tem- Decisão é a Decisão, palavra-chave. Tem gente que Não pode desenvolve ser. até o prazer nesse lugar da dor, porque recebe atenção. Claro. E aí, não tô criticando, mas vai lá pro hospital e posta uma foto. Estou doente. Adora, né? Tem Pô, audiência. ai, o que né? aconteceu? É. Porra. Vira um vício, né? Vira um vício. Porque o desconforto, você conhece já a dor, você já conhece já o medo. Pra que eu vou arriscar algo que eu não conheço? Né? É mais seguro eu ficar mesmo na dor aqui, por isso que a gente explica os relacionamentos abusivos durante muito tempo. Porque, porra, por que eu vou trocar? Já tem isso aqui, já tá mais seguro, já sei onde é a dor, já sei onde vai brigar, já sei onde vai xingar. Só que não, você nasceu pra ser incrível, você nasceu pra ter uma vida maravilhosa, não a vida que estão te oferecendo, você decide a vida que você quer ter. Né? Eu Tipo, tenho uma vida maravilhosa. porra! No multiverso Mas é do isso. todo lugar ao mesmo tempo. Não, tô brincando. Aquele escroto, né? Mas ó, eu tenho uma frase que eu carrego aqui, ó. Então, exatamente isso aqui, ó. O medo não me para. Que eu acho que tem que ter muita coragem. Eu acho que medos são limites, são obstáculos que você coloca pra você mesmo. E se você não tiver referência, se você não tiver coragem, você deixa de fazer as coisas e fica na sua zona de conforto. Por exemplo, o Brad Pitt foi uma referência pra mim também, porque ele se vestia de frango pra uma linha de fast food e ficava ali na esquina de Hollywood, ali, pegando um dinheirinho ou outro ali, tentando conseguir, até que ele foi fazer o primeiro papel. E eu, quando eu tava morando em Los Angeles, eu fui na cara e na coragem, com muito pouco dinheiro no bolso, eu falei assim, cara, tô pronto pra dormir no metrô. E o primeiro emprego que eu arrumei foi vestir de Estátua da Liberdade e ficar um sinal. Eu fiz isso durante 3 meses da minha vida. Eu ficava das 8 da manhã às 5 da tarde, vestido da Estátua da Liberdade com uma placa de tax-free, que é onde ensina os americanos a pagar taxa. E eu ficava... Como você fazia? Quer Me ver? deu um vídeo. Como é que você Eu ficava assim, ó. Eu ficava no sinal, assim, ó. Eu me lembro de uma japonesinha, ela me olhou com uma dó. Ela falou assim, chips. Ela me deu $5, assim. E aí, cara... Eu tô rindo, ficava- mas é digno É pra caralho, irmão. maravilhoso! É maravilhoso. Maravilhoso! É maravilhoso. Pode ver esse vídeo. Tem vídeo. Se eu vou pegar meu celular depois eu mostro pra vocês. Mas Ô, é isso. equipe, acha aí pra trazer pra cá. Tem, não? E é isso. Eu acho que se tiver referência, você estudar a bibliografia das pessoas, você sempre sabe que tem um passado. Todo mundo passou por dificuldade pra estar lá, sabe? Então você acha inspirações naquilo, você acha força naquilo. Sim. Acho que muito disso, né? Nós dois passamos um pouco, vocês também. E se vocês em Gente, casa esse também. programa É, tá você- maravilhoso. Você que vê o Instagram não sabe o corre que é pra estar lá. É verdade. Não sabe, nunca. Corre. Ver cara, né? Mas, ó, vocês falaram de teatro, você falou de crenças. A gente vai assistir um espetáculo esse final de semana da Vera gente. Holtz, Ela me falou. que chama Pelo Ficções. amor de Deus. Pelo amor eu de vou lá Deus, ver. muitas vezes. Vai, Ale. Eu preparei um vídeo pra soltar. Tá aí no ponto, Lucas? Podemos passar Poxa, o vídeo? eu quero- depois da Rosalia ter me Nossa. transformado, eu tô buscando mais transformação. Cara, Você tem que Bora. assistir. É maravilhoso. Vai estar em Vitória. É? Ó, Ah, você... eu Não, vou... mas eu moro aqui em São Paulo. Não, na Não FAP, saiu no já daqui, a teatro gente lá da tem que ir FAP. pra outro lugar agora assistir. A gente vai. Vai lá, vamos lá. Soltou o vídeo aí, Lucão, depois a gente comenta.
E hoje foi o dia de adentrar o Teatro FAAP para assistir o espetáculo Ficções, da maravilhosa Vera Holtz. E já na entrada você pode comprar diversos souvenirs do espetáculo, inclusive livros do Harari, que é o autor que inspirou a obra. Como eu cheguei um pouco mais cedo, eu peguei uma Coca-Cola e fui conhecer o Salão Cultural da FAAP, que é incrível. Além do vitral maravilhoso, tem obras de Aleijadinho. O espetáculo está no último final de semana no Teatro FAAP, mas não fique triste, pois ele está indo para o Festival de Curitiba, depois para Minas Gerais, Vitória e logo logo terá uma temporada no Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, o teatro estava lotado, então corra para garantir os seus ingressos. E como não é surpresa para ninguém, a minha companhia da noite é a Giz de Oliveira, que apresenta comigo o Tá na Hype. A risada estava garantida. O espetáculo é inspirado no livro Sapien, de Yuval Noah Harari, é idealizado por Felipe Lima e tem uma direção potente e contemporânea de Rodrigo Portela. É imperdível. Vera Holtz transita entre o humor e a tragédia de maneira arrebatadora. Interage com a plateia arrancando risadas e aplausos o tempo inteiro, sem deixar de fora as lágrimas que soltei no espetáculo. Outro ponto forte é o jogo cênico que ela tem com Frederico Pupi, que além de performar no espetáculo, assina a direção musical. O espetáculo fala da evolução da humanidade e suas crenças limitantes. Eu saí tão pensativo que precisei comer um chocolate para ver se eu voltava para Matrix. Vale lembrar que Vera Holtz ganhou o prêmio Shell de melhor atriz com esse espetáculo, e eu devo dizer, é um dos melhores espetáculos que eu vi na minha vida. E no final ainda tivemos o prazer de ter uma resenha com essa grande dama do Teatro Nacional. Uau! Vera, maravilhosa, cara. Gente, Mexeu muito com a gente o espetáculo, impactante né? demais esse Me espetáculo. conta um pouquinho. Impactante Como demais. que te impactou? O que te impactou? Você já leu esse livro Sapiens, do Harari? Não. Leiam, porque é um livro muito de consciência, de ressignificação da humanidade. E, cara, o que eles fizeram, o elenco todo, a Vera, enfim, não sei falar tecnicamente, a Lê fala. A equipe toda. A equipe toda, do início ao fim, você é surpreendido, e você entra nas loucuras da consciência do que foi escrito ali, do roteiro, do texto, e você se diverte, e você reflete, e você pensa, e você chora, e você fica meio estressado, e você participa. Gente, Ela fala com a é um plateia o tempo turbilhão de inteiro. emoção que você fica, assim... E ela conta a história da humanidade e as crenças que foram criadas, Desde a era coletivas. primata. Ou seja, a época que a arma surgiu, eu adoro essa parte, que é uma hora que ela conta o trigo. O trigo acabou com a humanidade. Porque a partir do trigo, as pessoas passaram a não serem mais nômades e a criarem raízes. E a criarem guerras por territórios. Porque a era partir do fértil, trigo. tinha trigo. Fora que o trigo acabou com o corpo da gente. Ficou todo mundo mais fraco, a Sim. gente com menos resistência. Não tinha gluten free, né? Ela fala sobre isso. Ou inclusive, tinha, né? É. Naturalmente. O livro, o Sapiens, do Harari, ele fala sobre... A tese dele é sobre a insignificância do ser humano. Né? É sobre o que tudo é muito maior do que a nossa existência. E a peça mostra isso de uma forma muito inteligente. Muito, não é não? Muito inteligente. E é um misto de Antônio Abujanra com Gerald Thomas, com Vera Holtz de Bauru. Não, a Vera é maravilhosa. Eu não sei se você tá percebendo que o teatro tá passando por uma mudança. Tá na hype mesmo o teatro. Tá muito Voltou na na hype. hype. Voltou, graças a Deus. Muita graças gente, a por Deus. favor. É. E eu sei que tá rolando um movimento de teatro inglês hoje em dia, que eles estão fazendo um teatro de sábado e domingo como se fosse uma série. Se complementam. Eu acho que o Gianecchini tá em cartaz agora com a peça, que você vai... Em um dia, você vai pra finalizar a peça, tem que ir no outro dia pra ver. E tá funcionando isso muito em Londres, né? E tá trazendo isso pro Brasil. Eu acho que muitos artistas estão fazendo teatro. O Sesc tá proporcionando peças o tempo todo. Tem vários amigos O que eu quero Ministério assistir. da Cultura. Voltou, né, Exato, gente? gente. Isso é muito bom. Voltamos a ser considerado um ministério. Exato. Né? Isso Por faz favor. toda a diferença. Assim. Cultura transforma. Nós fazemos Cultura parte dessa ensina. arte da cultura.
Gente, vale a pena assistir a Nossa, peça. já me Ficções é o Você nome. vai amar. Com Vera Vou ter Holtz, que ir pra a Vitória, equipe, então. o elenco, a música, o cenário, o menino do ponto. As coisas todas são muito incríveis. Ela assume o ponto, né? Tem um menino que fica fazendo o ponto em cena. Então ele fica sentado, quando ela tem um lápis, ela fala... Aí ele fala, absurdo. Ela pega a palavra e continua. É maravilhoso. Genial. É E ele fica em cena o maravilhoso. tempo inteiro ali com ela, do É lado dela. maravilhoso, é maravilhoso. É um ensaio aberto, né? roteiro? Contexto, ele vai virando ali o É um texto. ensaio aberto. A gente vê tudo. Qualquer coisa que entra em cena, o cara que vai arrumar o cenário, ele entra na luz mesmo. É muda o muito, cenário. tudo muito dinâmico. Tudo E ela vai brinca com acontecendo eles. ali. E ela esquece mesmo? Então, E pede o ponto? eu fiz essa pergunta A no gente final. fica- Eu falei assim, vem cá, é marcado, né? Tipo, é sempre isso. Ela falou, não, quando eu esqueço, eu peço. Se eu não esqueço, eu nem falo com ele. Eu só apresento, ele é meu ponto. Que Não, demais. maravilhoso. Tem que Maravilhoso. assistir. Sim, eu nunca tinha ficado tão impactada como eu fiquei. Real. É porque sai, entendeu? Toda a direção, a atuação dela, sai do que a gente tá acostumado Do com o óbvio, teatro. né? Entendi. Não tem cena, Legal, entendeu? Quando né? você vê, você já tá na mão dela e tem um negócio girando E ela ali. controla mesmo o público. Durante o espetáculo inteiro. Ela é uma maestra. É uma maestra. Maestrina que fala? Maestra? Uma regente absoluta. Você falou maestra, eu pensei na Alessandra Maestri. Eu também. Ela falou mais, Ale, mas não, é a tchau. Vera Holtz, eu ia falar, né? Falando em mais, eu acho que teve um filme agora que saiu agora, que também a atriz foi nomeada ao Oscar, que ela faz o papel. Kate de- Blanchett Kate fazendo Blanchett. Tar. Eu ainda não vi o filme, mas eu Maravilhoso, quero. a controvérsia. Já bati ponto, Ah, é? inclusive, aqui, É. que me disseram que era chato. Eu falei, não é chato, é maravilhoso. Porque Não, ela é teve maravilhosa. aquele Whiplash, Que é Sim. maravilhoso. que o cara é um também é clássico. um maestro ali do jazz. É. Aquele Esse é uma filme. escola de vida, né? Esse é uma escola de vida, esse filme. De não desistir do que se acredita. Vocês que são super disciplinados na carreira, vocês vão Obrigada. super se identificar com a personagem É. da Kate Blanchett, porque ela é muito disciplinada. Só que isso começa a fazer mal para o trabalho dela. A minha Vera, 20 anos de idade no palco. Inacreditável. Canta muito. Linda. Maravilhosa. Nossa, enfim. A gente vai falar um programa inteiro dessa. Vai, vambora, vamos trocar de pauta. Eu Vamos assisti bora. no Mix também. fazer o game. Fazer Passou o até game. mal aqui a Assisti. mesa. E eu tô tendo uma Assisti, alergia, não sei porquê. Assisti Momix também, que é, Momix? um espetáculo de dança famosíssimo. Incrível, gente. É tipo Cirque du Soleil. Vou resumir pra você, que não tem nada. Tipo, porque eu também não, né? Foi a primeira vez que assisti. Você já entende pra caramba. Você tá todo final de semana comigo no teatro É agora? tipo Cirque du Soleil, só que na dança. Como é que a gente entra Inacreditável. nesse grupo de WhatsApp? Eles têm pra que gente convidar a gente, né? É o Porque- clube, cadê? X. Vocês já estão no grupo da... Vou botar agora já. No grupo de WhatsApp. Já agora, já. É o rolê. Com certeza. Vamos fazer esse rolê juntos. tá Vamos fazer esse bom? rolê. Mas vem cá, eles estão pedindo pra eu fazer o game com vocês, que eu preparei um game aqui. pra Venha fazer com no vocês. game. Deixa eu Qual só... que é o Autorizado. Game. Está autorizado o game? Está. Vamos lá. O game é o seguinte, eu quero que vocês falem frases em outros idiomas e eu e Giz vamos traduzir do nosso jeito. Tá, Mas a gente que guia essas frases. Você a que gente escolhe a inventa. frase que você vai falar. ok. A gente pode fazer uma narrativa, tipo, início, meio, fim, uma história. É? Mas quais são os idiomas que você fala? Italiano, Italiano. espanhol, Espanhol. inglês, Inglês. português. Português. É, Português. o napolitano foi considerado uma língua. Qual? Napolitano foi uma língua. Ok. E é isso, são E cinco. napolitano? Foram cinco. Você fala qual? Português, inglês, espanhol, o francês tá ficando fraco também tô e muito o fraco. mandarim é o meu mais fraco, né? Porque já tem 12 anos, 13 anos que eu não moro lá. Chama pele. Je m'appelle Chama Prevenção. Eu acho que vocês Pela podem lei. fazer uma brincadeira. A minha pele, viu? Chama pela... A minha pele Il y a tá beaucoup de ótima. temps, É il y a isso, beaucoup é de temps que je ne parle pas français, mais je peux parler un peu ici, si vous Si vous voulez. Eu trabalho francês Ça de va, outra ça forma. Vamos lá, vamos lá. O que ela disse? Ah, nossa, já foi, Não então. ouvi, não. Já começou, já começou o game. Começou o jogo, Pessoal, vamos Começou lá. o então game. vou falar como é que... muito prazer, eu sou linda, por dentro e por fora. Vocês vão amar me conhecer, entendeu? E essa pessoa aqui, eu autorizei a estar do meu lado. Foi isso que ela falou. Foi isso que ela falou. Vai lá, Vincenzo. Maravilhoso. No, perché la mattina a me mi piace prendere un cornetto alla crema marena, no? Sai col cappuccino, che così inizi la mattina veramente soddisfatto. Eu saí pela manhã, minha mulher ficou em casa, eu me transformei num corneto. E aí pedi ovos mexidos para ela e para o Ricardão que estava lá com ela. Olha, Eu só entendi um corneto ali que eu vi. o tradutor aí tá afiado. Vai lá, Mia. All right. So I'm now,
authorizing you to re-signify what I'm saying here right now. I feel like he understood what I'm saying. É você, não. Você. Eu estou ressignificando aqui a presença desse meu colega que trouxe Lumena pra cá hoje. Porém, está ressignificado que ele não sabe falar inglês. Vem, Vincenzo. Vamos a bailar una danza con el reggaetón que tiene que hacer 2 pasos para acá, 2 pasos para lá. Y va a hacer una... Essa Na eu vuelta. traduzo. Esto me Essa parece eu mucho traduzo. con salsa, ¿no? Essa eu traduzo. No es un poco de Salsa, salsa, 2 sí. pasos para acá, Essa, 2 pasos Dos para pasos allá. para acá. eu traduzo. Tiene que hacer Ó, la onda de ó, las tradução. manos. Por favor. Despacito. Cito. Despacito. Maravilhosa, maravilhosa. Não, mandarim. 很好，你要我说中文吗？你喜欢，对？他们是很漂亮，而现在你们是我的好朋友。 Eu entendi Essa é tudo. fácil, eu entendi tudo também. Ridículo. Gi, Meu Deus. por favor. É isso mesmo. Entendi tudo. Por favor. Chegou até o Não entendeu? Entendi. pouco mandarim? Não, ridículo. ela falou assim, ó. Eu sou uma apaixonada Em por miojo. miojo. Mentira! Posso contar uma história de miojo? Calma aí! Obrigado, Gi. Minha mãe, eu acho que minha mãe contou pro diretor. Só pode. Eu posso contar uma história? Vocês combinaram, né? Conta. Pô, conta. Pô, eu fiz esse quadro só pra fazer a piada do miojo. Não é possível. Você não tava sabendo, gente? Não, Olha, tem a gente Eles tem fazem as coisa. pegadinhas comigo, ao vivo. Olha, deixa eu falar. Quando a gente se mudou, eu vou comer comer. mesmo. Eu vou tá? comer também, tô com fome. Produção, vou comer. Você é esperto em hashi? Como é que... Sou. a gente- Você quer que eu Não, te ensine? eu tenho um jeito, mas você é Vamos original, lá, né? como é Original que de você fábrica. faz? Eu faço assim. Ah, você é canhoto. Eu sou canhoto. Vamos lá, tá perfeito. Tá perfeito? Olha só, na verdade, é melhor esse dedo ficar aqui, Esse. porque esses dois aqui mantêm Leve esse suporte. daqui parado. Que o ideal é que esse daqui fique praticamente parado. Pegou Esses aula, dois seguram. Exato, aí você Pegou quer. aula. Aí, ó. Olha aí. Pegou Aqui, ó. aula. Pegou E assim aulas. você tem mais força ao levantar você as pegar. coisas. Mas e o grão de arroz? A galera pega um grão por grão? Então, é porque o arroz Claro, deles é bem não grudado. Ah, entendi. Então você pega e ele Sim, sai junto, claro. uma bolinha, né? Claro. Eu Miojo. sou total São Eu Bernardo amo aqui. Mas eu é vou assim fazer essa mesmo, puxa. é Eu isso amo aí. miojo. E assim, Mas não é saudável. não sei se comer já miojo. foi na China, né? Mas. Nunca fui. Vou experimentar esse miojo. Eu vou levar um brigueiro pra fazer isso. Isso aqui é a minha amizade. Eu achei que ela tava imitando uma chinesa. Mas eu Já entrou, já Tô me dando camaleão, né? Tô me Já entrou na transformando. energia. As etiquetas são diferentes, né? Coisas que são extremamente importantes lá não são importantes aqui no Ocidente, e coisas que são muito importantes no Ocidente não são relevantes no Oriente. Por Então, exemplo, eu é tipo, italiano, aqui, macarrão, ó, você tem que saber fazer o... Faz Isso andame o faz? vagabundo? Isso faz? de boa, fazer barulho comendo miojo é de boa. É Entendi. mesmo? É de boa. A Tem etiqueta, problema O macarrãozinho nenhum. a deles etiqueta é lá é lamen. diferente. A etiqueta lá é totalmente diferente. Ô, produção, ficou uma Guarda delícia esse na pia. aqui. Tá maravilhoso. Pede Eu me pra sujei? gente. Fazendo? Eu me sujei aqui agora? Guarda Não, na acho pia, não. por favor. Mas a história que eu queria contar é assim que a gente se mudou pra China, foi em 2006. Não tinha, ninguém falava inglês. Nada. Não tinha placas em inglês. O supermercado era todo em mandarim. E eu acompanhei a minha mãe no supermercado no primeiro dia que a gente entrou no apart hotel. Quando ela chegou no Carrefour, ela entrou em desespero. Ela ficou escondendo, assim, que ela tava com vontade de chorar, mas ela simplesmente não sabia o que que era. Eu lembro que a gente foi na seção de coisas branquinhas, ela falou assim, eu não sei o que que é sal, o que que é açúcar, o que que é farinha. Então a gente levou uns 10 sacos diferentes pra casa, abriu e foi provar, provando. Experimentar! Maravilhoso! Mas aí o que que a gente reconheceu? Miojo. A gente conseguiu ver aqueles cup noodles da vida, mas Aham. ainda eram chinês e tal, mas a gente reconheceu. Claro, só pela Então, tampa, né? por uma semana, Foi só eu miojo. só comi miojo e banana. Porque foram as únicas coisas que a gente conseguiu entender no supermercado. E o desespero da minha mãe com uma filha de 9 anos, né? Eu já tava com 9 nessa época, de não conseguir alimentar os filhos. Imagina, que loucura. Ter o dinheiro no bolso, mas... Cara, o que que eu Não faço sabia com esse comprar. pé de pato? Entendeu? Cara, que tenso, né, cara? Verdade. Eu passei por... Mas não rolava nem aquele baconzitos? Eu morei... Cara, a gente simplesmente não Cheetos. dava pra reconhecer os Eu morei pacotes, em era Nova muito York diferente. 4 meses, 5 meses, né?
depois que eu separei. E aí eu fui fazer compras. Meu irmão, fui comprar iogurte. Meu Variedade. inglês era 0, né? Era inglês de escola do Brasil, Claro. pensa. Triste. Hello, 1, 2, 3, 4. Ok, yeah. I'm good. Só isso que eu falava. Nice to meet you. The books on the table. Tá bom que são maravilhoso. Cara, era uma prateleira, né? Daí eu falei, vou comprar esse aqui que é novo. Eu comprei tudo que eu comprei coalhada. Eu comprei tudo errado. Tudo errado. Nada era bom, nada era. E eu tava com o dinheiro todo contado, assim. Então, foi horrível. Teve que reaproveitar. Eu passei 2 semanas procurando McDonald's, procurando fast food mais prático pra poder... Eu fiquei 2 semanas sem comer carne. E olha a situação. E eu como carne, né, gente? Desculpa, eu vou aprender a não comer. Porque eu amo os bichinhos. E Manda ver aí na teve carne. um show da banda Eva, ele é porque ele é vegetariano. Ah, você é vegetariano? E eu aqui mandando, É. manda ver na Há 9 livreira. anos, há 9 anos. Entendi. Tu também, vegetariano? É, Também. nosso diretor também. Eu vou É. aprender. Ah, porque eu sou sei a história que ele é eu- vegetariano. eu Ele fui virou dos- vegetariano pra não pagar um almoço pra Hebe Camargo. Ele já me contou essa... Ele vai contar aqui no Eu lembro programa. dessa história, eu já vi. Então do tem muitos diretor. anos de vegetariano. 35. É. Eu fiz novela com a Lilian Blanc, tem 56 anos de vegetariano. A Miriam Imagina. Rios, 50 anos de vegetariano. São. Mas desculpa, Não, te e interrompi. aí, o Segue. que aconteceu? Eu fiquei 2 semanas sem conseguir comer carne, de verdade. Aí teve o show da banda Eva em Nova York, eu era relações públicas deles, né, Aham. do Saulo Fernandes. E aí fizemos o show Brasília Andei, fomos no camarim. Né? Giz, vai lá pro camarim falar que o Saulo tá te procurando pra falar contigo. O Saulo Fernandes maravilhoso. Tava cheio de comida, você comeu a Menina, comida quando da eu Eva. entrei no camarim, era feijoada, frango assado. Pão de queijo. Aí eu fui pegando o prato aqui, ó. É hoje que eu vou comer. O Saulinho lá no fundo, a banda lá no fundo. Giz, eu... 1 segundo eu já vou, juro. Eu juro pela minha mãe que tá no céu. Eu catei as comidas todas, sentei e comi. Eu falei, já vou falar. E comi. Agora eu posso falar, nem fui falar com ele. Que situação. Eu tenho uma dessas de comida na tua terra, na Itália. Quando eu fui pra Roma, Aham. eu tava louco pra comer um bife à parmegiana em Roma, né? Aí sentei no restaurante, vi lá, isso aqui é a parmegiana, pedi o bife à parmegiana. Ah. Era berinjela. Que triste. E eu detestava berinjela, mas eu passei a comer berinjela. Melenzana alla Ai, parmigiana. uma Merenzana. delícia, eu amo. Eu jurava Eu que adoro. merenzana era um filé, entendeu? Não. Ah, melenzana. É uma delícia, É mas a quando você vai na berinjela. expectativa de comer um bifinho, é triste. Mas eu passei a gostar de berinjela e eu não gostava. Aí passei a gostar. porque, porra, Mas a não, berinjela como. Comida parmegiana italiana. muito é maravilhosa, boa. né? É. Muito bom. O que mais, Ale? Vamos lá, vamos. Gostando do Ai, miojo gente, eu tô aqui, tão queria- feliz com esse miojo. Mas, por exemplo, vendo? eu passei a por gente estudou. Mas eu passei por isso aqui no Brasil. Porque, tipo, imagina um italiano que vem morar aqui no Brasil, sozinho, e que não sabia cozinhar. Aí tem que comer arroz e feijão todo dia. Que aqui no Brasil tem essa coisa de misturar tudo no mesmo prato, né? O alface com o macarrão, com o arroz e o feijão, a manga, a banana, não tem isso em cima da comida? Na Itália não, você tem um antipasto, o primo, segundo, o dolce, café, noce, e vai tudo. Tudo Então, você- separadinho. tudo separadinho. Então aqui eu realmente tive que aprender a cozinhar pra me fazer bem. Hoje eu me considero um ótimo cozinheiro. Gente, agora eu tô sem Vamos graça, ver. porque tá aqui um italiano que sabe cozinhar, come as melhores massas. E Eu tô vendo um- eu amo macarrão miojo. miojo. Ela tá com esse miojo aqui, ó. Eu amo miojo. Ela é Olha ali, ó. tá Não, ela tá matando a saudade do... Ô, da miojo, Ásia aqui. sim, nota a gente Nota aqui a no gente. hype, gente. Vem cá, agora uma pergunta assim de perrengue em viagem, em lugar que morou. Opa. Tem algum legal pra contar? Nossa, só tem perrengue. Só perrengue. Deixa eu lembrar um aqui. Pra mim a experiência nos Estados Unidos, eu digo que foi a que eu mais passei perrengue, de fato. Porque eu fui a cara na coragem, eu fui com $1.000 no bolso. Eu paguei uma semana de hostel ali na Walk of Fame, que foram $200 e poucos. Então eu falei assim, cara, em uma semana eu tenho que achar emprego e uma casa pra morar. E eu me lembro muito bem que eu tava assim na New York Film Academy, em Los Angeles. E aí eu tava lá, cara, eu tava querendo conhecer espaço. E, gente, lá são 5, 6 prédios maravilhosos, você via tudo aquilo ali. Era um sonho pra mim. Eu juro que eu comecei a chorar na frente de uma pessoa lá, falando assim, cara, meu sonho é estudar aqui. Mas era $20 mil a mensalidade. Foi assim, jamais, né? Como? Aí eu me lembro que eu tava entrando assim no elevador. Sabe quando o elevador fecha, a pessoa coloca a mão? Essa pessoa colocou a mão e falou assim, você é ator? Eu falei assim, sim. Ele falou assim, eu tô fazendo um curta, inspirado assim no Titanic, eu preciso de uma pessoa parecida com o Leonardo DiCaprio. Você pode Você fazer? parece mesmo. Você pode sair Parece almoçar muito. comigo? Eu falei assim, posso. Eu fui almoçar com ele, ali perto, ali em Burbank. Aí eu tava almoçando com ele e falei assim, quem é você? Me conta sua história. Eu falei, cara, tô uma semana aqui, sou italiano, morei um tempo no Brasil, meu sonho é estar aqui. Ele falou assim, quanto você tem? Eu falei, cara, eu tenho $600 no bolso. Me paga, você vai morar um mês na minha casa.
Eu juro, dei $600 pra ele, eu morei 30 dias nessa casa, eu falei, tá bom, tenho 30 dias pra arrumar emprego. Eu fui arrumar emprego no 30º Olha, dia. Você dia. deu os seus 600 conto pro cara que você Dei. conheceu na hora? Na hora. Seus únicos 600, Juro. caraca. Cara, Isso- muita isso é fé. coragem. Isso é coragem. Coragem. E eu morei na casa dele. Ele é um francês, ele é um ex-militar que sofreu É certo, é verdade isso. Ele sofreu Que uma maneiro. bomba, uma granada explodiu. Ele tem tudo isso aqui de titânio e se aposentou, né, hoje em dia. E, cara, como é diferente a cultura, né, tipo assim, dos soldados, né? Onde você vai nos Estados Unidos thank you for your service. E ele tem desconto em cinema, em tudo, em supermercado. E ele sempre deixava tudo bonitinho, sempre a roupinha dele assim, pendurada, assim. Sempre, todo dia de manhã ele ia lá dar uma lubrificada no negócio. Aqui Um no anjo, Brasil né? os caras Um vêm... anjo que te ajudou, né? Um anjo. Aqui os caras veem o soldado e fica lá... Vai, vamos tomar Brasil. Aqui Nossa, no Brasil é tudo errado. Né, Tudo cara? errado. Errado lá é uma significado honra isso. mesmo. É Tipo, uma honra. É. É uma vida prestada para serviço, né? Thank you for your Você não service. tem É certeza isso. do teu futuro. A única coisa que você não tem certeza é do teu futuro ali, né? Você pode morrer a qualquer momento numa missão. É bizarro. É louco isso. É. Acho que esse foi o meu maior perrengue, assim, de vida que eu passei, de fato, né? Que eu falei assim, cara, eu tô pronto pra tudo e é aqui que eu estou. E tu tem algum perrengue? Ué, eu contei o perrengue ali, você sabe? É, foi. Não, mas Da algum- comida, Algum engraçado, vai. Algum Algum perrengue engraçado. engraçado? Tipo, cheguei no lugar, não sabia falar direito. Sei lá. Só, mas isso Cheguei- era o tempo inteiro. Fui- Por exemplo, isso não é engraçado, mas assim, o meu inglês era tão ruim quando eu cheguei no Bahrein, que foi o primeiro lugar que eu morei, uma ilhazinha do lado da Arábia Saudita, uma monarquia, que eu não bebia água e eu não comia porque eu não sabia onde era o banheiro e eu não sabia perguntar pra galera. Uma criancinha, né? Eu cheguei lá com 8 quando eu saí. Então eu entrava e saía sem beber água e sem comer. A galera assim, você não vai pro recreio? Não, vou ficar aqui mesmo. Porque eu tinha medo de me perder na escola e não saber voltar pra sala, porque era uma escola dentro da base americana. Então, Sim. essa escola americana, ela era gigante, ela tinha uns 7 prédios totalmente separados, e eu tinha medo também dos soldados armados que ficavam andando pra cima e pra baixo. Então eu falei assim, cara, eu não vou comer, não vou beber, vou ficar quietinha aqui na sala, porque Vou sobreviver, né? vou Vou sobreviver. sobreviver aqui. E aí eu acho que isso, tipo, me ajudou muito na vida. Mas você a achou o aprender banheiro, a algum momento você achou o sobreviver. banheiro. Aí, eventualmente, eu Fui tive entrando a na sala, coragem. assim, oi, desculpa, opa, banheiro. Eventualmente eu tive a coragem de falar isso pros meus pais, porque minha mãe também tava sofrendo, tava todo mundo sofrendo, via que eu tava sofrendo. Muito desafiador. Aí a gente escreveu num papelzinho. Aí eu mostrei pra professora, aí a professora me levou, ela não sabia que eu tava passando tanta dificuldade, assim. Então eu lembro o primeiro dia de aula também, assim, eu tinha o meu dinheirinho no bolso, mas eu não sabia falar pra moça o que eu queria. E não era que, tipo, tinha assim na bancada e eu só apontava. Era um cardápio. Então eu não sabia o que tava no cardápio, não sabia pedir pra ela, eu quero o item 1, assim, até me surpreenda, vamos ver o que vem. Não sabia nem falar isso, então eu entrei com meu dinheirinho, fiquei ali assim, aí eu saí. É árabe que muito- falava é muito lá? difícil. Árabe, Não, lá era inglês. Essa era a escola americana, mas não falava nada, não falava nada. Em Tinha árabe 8 eu sei anos de falar. idade. É? Você é fluente também? Gente! É inacreditável como ele Deixa cair a coroa não, Priscila. Eu vou puxar um assunto pra gente sair ali, tá? Ah, do Peraí, livro? Não, primeiro eu vou puxar Ah, tá, um assunto puxa. pra gente sair ali. Gente do céu. Eu vi que tu tem um sonho de trabalhar na ONU Sim. mais profundamente, além dos trabalhos sociais que você fez ao longo da tua vida. Sim, Foram sim. muitos anos, né? Sim. 20 anos também tem um Também. cunho social, tem uma peça sendo desenvolvida muito incrível do Pequeno Príncipe. Não uma me releitura. surpreende, Mil. E tem esse cunho social. Aliás, eu tenho que deixar isso aqui para todo mundo saber. A gratidão, porque esse programa só existe porque você existe. Porque você nos Eu juntei os conectou. dois Você acredita aquele que juntou a gente? através dessa peça. Por causa Eu desse sou o diretor projeto. dessa Por peça. causa dessa peça. Eu estava Exato. como estrategista de carreira do Vincenzo. A gente desenhou esse projeto e o diretor Cheguei no do Ale, cheguei na espetáculo agência, é o juntei os Ale. dois. Uau! Nasceu, tá na hype. Nasceu, Deu tá match. na hype. Deu match. Não tinha como não falar sobre isso, então a gente te ama. Obrigado. A gente Muito te obrigado. ama. Junto. Você é São esse cara maravilhosos. conector de talentos e de pessoas incríveis. E aí eu queria trazer essa conversa do cunho social, da importância de você ser vocês serem representantes, né, Claro. de gerações de arte e de culturas pelo mundo, né, porque vocês têm uma experiência vasta. Quando surgiu essa consciência do social, do levar adiante, levar além, e o quanto isso é importante na vida de cada um? Começa por Miss, você, por por favor. favor. Comigo, Claro. começou quando eu tinha 14 anos de idade, eu morava na China.
E eu não tenho problema de falar isso, mas assim, eu venho de uma família muito privilegiada. Meus pais vieram de famílias muito humildes, que passaram dificuldade, mas ralaram a vida inteira e eu não passei essa dificuldade de faltar comida na mesa. Mas passei outros perrengues na vida e outras dificuldades que a vida foi me dando. Foi uma vida extremamente solitária. Você ter que se mudar constantemente, não ter raízes nos lugares distantes da família. Então, assim, foi uma vida sozinha. Mas foi uma vida que eu aprendi muito e eu sou grata e não viveria outra. Mas desse sentimento de gratidão, às vezes eu me sentia culpada por não passar dificuldades. Eu falei assim, cara, a única forma que eu tenho de agradecer ao universo e a Deus é através do trabalho social. Então, com 14 anos, eu busquei e fui trabalhar numa comunidade semelhante a uma favela, do lado de fora, assim, de Xangai. E nos sábados eu ia lá dar aula de inglês para as crianças. Era muito importante porque, primeiro, Xangai precisava de pessoas que falavam inglês, então, dando essa oportunidade, eles iam ter trabalhos melhores do que os pais, assim, meio que tentando fazer o que meus pais tiveram a oportunidade de estudar. Então, estava eu ali passando a oportunidade deles de estudar, e isso era mais 2 dias que os pais podiam trabalhar e trazer mais comida para mesa. E ali, me envolvendo com eles, os pais ficavam tão gratos que a pouca comida que eles tinham, eles me levavam para casa deles e ainda queriam me dar o almoço deles. E aquilo ali foi me envolvendo, eu fui me apaixonando pela educação e eu me sentia culpada porque eu estava buscando ali para dar de volta, mas eu sentia que eles davam mais para mim do que eu estava dando para eles. Aí, enfim, sabe? E dali em diante eu nunca deixei de fazer trabalho social, mas eu tinha vergonha de falar porque eu achava que o trabalho social tinha que ser escondido. Se você falava sobre ele, não tinha o coração e não tinha a bondade. Até que eu entrei pro mundo Miss e eu percebi que falando sobre isso, eu inspirava outras pessoas, eu trazia outras pessoas, conseguia mais dinheiro para os eventos, para construir prédio, o que a gente precisava reformar a sala de aula, conseguia mais voluntários e trazia voz para a causa. Quando a Bíblia colocou isso, que tem lá, né, a mão direita não olha o que a mão esquerda faz, que é você não dizer o que tá fazendo. Não tinha internet naquela época, entendeu? Não tinha esse poder. E falando, imagina se Jesus tivesse o Instagram. O cara é hypado até hoje. O cara é bombar. Vamos falar. Peraí. Deixa só o 20 anos falar Deixa dessa ele parte. Desculpa. Não, que isso. Não, é porque o nosso Nossa, horário tá acabando. maravilhosa, gostei muito. Mas eu vou falar bem rápido, assim, minha maior escola nesse sentido foi minha mãe e meu pai. Eles sempre me ensinaram a olhar todas as pessoas do mesmo jeito. Minha mãe, quando eu era bem pequenininho, adotou uma criança brasileira, levou até a Itália, a gente ensinou de fato tudo pra ele. Hoje é meu irmão, ele foi DJ, é chamado DJ Negão, Ronildo, um grande beijo. A minha sobrinha, que hoje tem 20 anos. E quando eu me tornei artista, e principalmente vegetariano, isso faz 9 anos atrás, eu comecei a olhar o mundo de uma forma diferente. Me tornei um pouco ambientalista, um pouco Greenpeace da vida. E aí eu comecei a tirar lixo do mar, reciclar, fazer reciclagem, ter mais entender sobre a camada de ozônio, ficar mais ligado nisso, estudar sobre isso. E eu falei assim, cara, eu posso influenciar as pessoas sobre isso, falar sobre, e ajudar sobre. E surgiu uma companhia de teatro lá no Rio de Janeiro, e a gente fazia muito teatro escola, para as comunidades. Então a gente ia para São Gonçalo, Niterói, Bom Sucesso, Ilha do Governador. E a gente ia de graça levar para as escolas várias e várias peças falando sobre consciência do meio ambiente. Então foi eu que falei assim, cara, eu quero usar da minha arte e chegar um dia, quem sabe, pisar no Oscar e ir lá no palco receber e falar assim, eu quero falar para o mundo, ensinar ao mundo que a gente pode cuidar desse planetinha e todo mundo se enxergar como irmãos. E que a gente mora no mesmo planeta, que a gente não precisa brigar entre nós todos. Que esse planeta é nosso, a nossa casa, a gente tem que cuidar da nossa casa. E principalmente das crianças, que são a próxima geração, as que vão fazer a diferença, ensinar essas pessoas. E eu uso a arte, isso a meu favor. Foi isso que aconteceu. Preciso te apresentar então alguns dos meus projetos, porque eu fiz uma transição da educação, tô entrando muito na sustentabilidade, junto com as ODSs da ONU. Esse final de semana teve a Semana da Sustentabilidade nos CELS, que são centros, Sim, você conhece aqui, claro, os CELS, a gente fez a Fórmula E, apoiando a Fórmula E, que é a nova corrida que desde o dia 1 é 0 carbono, então tá tendo muitas pegadas legais aqui, eu vou te apresentar. Por favor, me leve, eu também não mente. Conectamos. Devolveu. Ó, pegando a onda, né, desse papo aqui, eu queria falar do livro Só Flores com Vida. A trajetória de um florista, por Sérgio Louro.
que é um livro da Estrelícia Flores e que toda a renda dele vai ser destinada ao Hospital do Câncer de Barretos. Então, Opa! pessoal, é muito importante aqui o livro. Nosso diretor Hélio está aqui e ele trouxe as flores de Estrelícia Flores. Mentira! Tá vendo? Tinha uma surpresa para você também. Parabéns! Obrigado, Hélio. Obrigada, Hélio, Parabéns. diretor. Parabéns. Lindo, nosso Parabéns. diretor incrível. Estrelícia Gente, Flores. e comprem esse livro, porque toda a renda vai para o Hospital do Câncer de Barretos. Isso é muito, muito importante. Toda ajuda, Claro. toda voz que puder dar para esse movimento, principalmente do câncer, né? Que é uma doença que vai acabando com as pessoas. Dá um close aqui, ó. Aqui, ó, Tá bem. o nosso diretor aqui no livro. Aqui, ó. Maravilhoso. Eu faço certo. Que demais, que show. demais. Então, pessoal, a gente está Estamos acabando o chegando nosso no programa. final. Infelizmente, tinha muita coisa pra falar ainda. Tinha que falar de dança dos famosos. E não sei De o quê, BBB. BBB. Chama a gente de novo. Vamos ter que, Vou ter fazer que chamar de esse novo. movimento. Vou ter que chamar de novo. Parte 2. Igual Londres, né? Tem que É assistir isso. os dois. Os dois pra Exatamente. comentar um Tem outro. o 1 e o 2, né? Só tem uma coisa pra Spoiler, falar depois bem dos rápida, créditos. antes de Fala. acabar aqui o programa. Fala. E de dar, ainda vou deixar vocês falarem mais um pouco, claro. Ele autoriza vocês falarem mais Eu um vou, pouco daqui a mas eu pouco. preciso falar só um negócio de BBB, Esse gente. significa o BBB porque tá Pode flopado, falar. tá difícil. Só uma coisa pra você falar. Ah. Fora Gabriel, fica Bruna, fica Aline, pelo amor de Deus. Não, Não vai me tirar a eu Aline tenho dessa uma coisa casa. pra falar, é treta. Pode parar de assistir agora que esse menino de Cássio entrou pra ganhar com um esquema já. Bom, enfim, pronto. É o que eu acho. Eu também acho. É o que eu E eu acho que vai sair como apresentador Tem do uma programa. Ele é a Certeza. cria da Globo. Claro, Ele claro. volta Mico pra que eu poder faço. ter Claro. no final. Conta. Deixa ela falar primeiro. É sobre isso, gente. Não deixa o Nicasso ganhar. Vamos ver se a gente consegue ter esse poder com a Rede Globo? Pam, pam. Fica a Então, dica. como eu tava muito focada aí no Miss Universo, eu gosto do BBB, mas eu não tava acompanhando esse ano. E o Miss Universo, ele aconteceu do dia 16 de janeiro. Então, assim, tava nessa onda toda. Tava lá no baile do Copacabana Palace Aham. e um amigo meu... Hã? Da Vogue. Não, Não, do mas Copacabana de Palace, um final carnaval. de semana depois. É. E aí, um amigo meu foi e me apresentou o Gabriel, FOP. Sim. Aham. Né? Esse aqui é meu amigo e tal. Não. Aí, oi, prazer, eu sou amiga e tal. Gabriel é um amigo dele e tal. Ela veio. A história é engraçada. Não, é vergonhosa. Eu cavei um buraco e pulei dentro. Você não tem noção. Não conhecia, fazia a menor ideia quem ele era. Aí ele perguntou o que eu fazia, eu falei do Miss, etc, lá, ótimo. Aí eu falei assim, e você, o que você fez? O que você faz? Sou Aí ele falou cancelado. assim, não, ele falou assim, eu tava no BBB agora, né? Aí o amigo dele virou e falou assim, nossa, deveria ter ficado muito mais tempo. Aí eu fiz a conta, né, tipo, deve ter começado por volta do dia 23, tava na metade de fevereiro, deve ter sido um dos primeiros 3 ou 4 a sair. Aí eu ali tentando brincar. Ele falou assim, o que aconteceu? Você foi cancelado? Mentira, maravilhosa. Eu não fazia a menor ideia. Maravilhosa. Foi essa a cara que o amigo dele fez, assim, ficou um climão. Gostei. Climão! Gostei. Maravilhoso. Aí eu fui e falei assim, eu com certeza cavei um buraco e pulei. Aí eu tentando sair, assim, fui e falei assim, nossa, eu entrei... Eu falei assim, não, as pessoas hoje em dia tá muito difícil e tal, né? A gente fala alguma coisa, é interpretado de outra forma. Anteontem eu fui cancelada por uma coisa muito boba, eu vou te falar e você me diz o que você acha. E então, aí quando eu contei isso pra ele, aí ele se abriu pra mim Sim. e tudo se resolveu um pouco mais. Não tava entendendo nada, eu cheguei em casa, fui no banheiro, Tenso, eu acho, né? entrei na internet, eu assim, o que aconteceu com o Bob? É muito Vem cá, sério. não era mais fácil falar em mandarim com ele? E Pois andando? é. Já era. Tchau! Não, mas agora eu sou fãzaça dele, virou muito meu amigo, conheço o Ele cara. é um querido. Acho que Ele as é um pessoas querido. ainda não tiveram oportunidade. Eu tava torcendo muito pra ele voltar pra casa, porque ele Pra ter uma chance, né? tem. Eu também Pra ele queria. ter oportunidade. E sabe com quem que ele tava lá no baile? Com a Com as Anitta. duas irmãs. Com as duas irmãs dele realizando o sonho. Cara, cara bacana Ele é um demais. querido, tem 2 gatos Errou, pretos, é todo mundo querido, merece uma botou- segunda chance na Claro, vida. e Eu assim, acho. errou, mas... Aprende-se com ele. Mas, Claro. mas assim, não foi erro de expulsão, entendeu? Não é, não. Não, é um erro que a gente é relevante. É tem que relevante. pontuar.
foi necessário para gerar uma fala, mas não dá para crucificar o cara pelo erro. O cara super aprendeu com Não isso. vê Arthur Aguiar, saiu de cancelada campeão. Obrigada. Exato. Giana. Exatamente. A Aprendendo. Giz que preparou o Arthur pro BBB, vou falar. Giz, eu vou te Ela apresentar que o preparou o flop. Arthur Carla Dias pro Ele BBB. merece, Ele tá? precisa. E ele merece. Vem cá, pessoal. Últimas considerações. Querem falar o quê? Eu quero falar a última consideração dela. Fala. Pronto. Vai falar a última consideração Ah, dela. do estadual? Não, sobre tua carreira, sobre os teus projetos com a televisão. Gostaria que você trouxesse isso para todo mundo saber, né? Quando é que a gente vê Mia. Então, quero muito falar. É um projeto que começa agora com os estaduais. Antes das meninas poderem concorrer ao Miss Brasil, tem que ganhar o concurso do seu estado. E estou me organizando aqui para poder ir no maior número de estaduais possíveis, porque faz parte da minha missão de por que eu queria ser Miss Brasil, eu queria falar do nosso turismo e da nossa cultura. Então eu quero aproveitar esses estaduais e, assim, realmente divulgar. Ir lá com o governador, mostrar o projeto de sustentabilidade que está rolando no estado. Quero encontrar com a primeira-dama e divulgar os projetos sociais que ela está fazendo ali para trazer essas causas. Depois pegar os influenciadores locais, pessoas da cultura, para a gente mostrar a cultura e o turismo do estado. E por último ali, para fechar com chave de ouro, claro, ser, né, jurado, fazer presença no concurso e ajudar a divulgar o novo Miss, a Miss do século XXI, daquele estado, para trazer força para ela. Então, assim, como é que a gente pode empacotar isso tudo Você já e tem um fazer formato? algo? Tenho. Tem um formato? E eu, É. Claro. Produtora, né? Claro. Então, assim, Eu tenho um pitaco, mas eu não vou dar Eu o livro, tenho não. Vou pitaco. dar Ah, que depois. mas eu quero empacotar isso e entregar e fazer algo que nenhuma Miss Brasil fez até hoje. E dar de volta, porque eu recebi muitas oportunidades como Miss Brasil. Como é que eu posso dar de volta pro Brasil e pros brasileiros todo esse apoio, todas as oportunidades que foram entregues? Gratidão. Yes. Arrasou. Ótimo demais. Parabéns. Obrigada. Vi? Eu tô com a peça que a gente tá estruturando, que eu espero levar essa peça pro Brasil todo, que eu quero mesmo abraçar todos esses brasileiros e levar a arte para vocês, mas eu quero muito me explorar no cinema, Lê. Eu quero me autoproduzir, eu queria aproveitar os festivais internacionais, eu quero falar de assuntos importantes, eu quero juntar os atores que acreditam em si próprio e criar personagens, e a gente quer ganhar reconhecimento internacional, e eu quero fazer isso através do cinema. Então, é Legal. basicamente isso que eu tô esse ano me Vou dar um focando. adendo, porque eu sou essa enxerida mesmo. Por Desculpa, favor. gente. Haters, me amem. O projeto da peça é uma peça que vai levar, vai trazer tecnologia e educação, sustentabilidade. Educação. Educação consciente para quem não tem acesso pela arte. Então, Exato. tinha que trazer isso, E que é ainda muito estamos relevante. trabalhando para fazer isso no metaverso. Isso é importante Exatamente. ficar claro aí. É. Primeiro Ela teatro vai- com metaverso, quem teatro sabe? no metaverso, quem sabe? Sobre Essa isso. batalha. Obrigada, pessoas. Gente, que isso. Eu queria Grazie! ficar aqui o dia inteiro. queria Fala, falar obrigado em mandarim. Xexé. Xixi. Xexie. Xexé. Xexie. Quem mais agora? Ela falou! A gente Foi tipo a Rosalia sabe que falando, é muito engraçado? obrigado. É muito engraçado, isso acontece com você também. Quando você fala outro idioma, parece que a cultura vai entrando, Vai. a sua voz muda, a personalidade. Eu sinto. Como é que a gente fala tchau? Em italiano? Tchau. Obrigada. Tchau. Não é tchau? Grazie. Ah. Tchau. Tchau! Tchau. Grazie. E Muito oi, obrigado. e oi, como é que fala oi? Tchau. Tchau! Depende da intenção. E un piacere conoscerti. 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 Un piacere a me conoscerti. Esse é o Tá Na Hype. Compartilha, curte, segue a gente no nosso canal. Tá na Hype oficial, TikTok, Instagram, Twitter. Cara, curte aí agora o que você tá vendo, entendeu? Se inscreve no canal, é importante pra gente, é importante pra todo mundo. Um beijo a todos os telespectadores. Obrigada, gente. Vem cá, queria agradecer a presença de vocês aqui. Não, eu que quero agradecer. Que Foi delícia. incrível, foi incrível. Já conheci o Vincenzo de outros carnavais, já sou apaixonado. Me apaixonei por você, pela sua Eu queria história. agradecer a nossa equipe inteira, a família Frame, nosso diretor Hélio Silima, por ter apresentado o Mia Mamed para nós. Foi maravilhoso. Vincenzo, você é nosso Obrigado, que pupilo, isso. assim, nosso ouro da casa. Irmão. Obrigada por ter vindo, de verdade. Obrigado. Foi Queria especial agradecer, demais ter vocês maravilhoso. dois. Queria agradecer também o André Briese, que veio assistir Cadê aqui o a André? gente, tá ali. Que é roteirista. E aí, André? A Ana também Paula tá ali. Rocha. Cadê a Ana? André, Ana, E eu trouxe um poema, gente. por favor. Eu trouxe um poema que eu vou fazer pra vocês aqui agora. É tipo o Miguel Falabella no Não final do vídeo explica show. não, é tipo É isso. isso, tipo isso. Ele é Vamos lá. muito reflexivo. Vários bagulho doidão que eu passei. Hoje vivendo essa vida de rei.
Sai da frente que o pose não tem freio. Flash na cara é normal, que eu já sei. E hoje na nave do ano, meu Versace exalando, jacaré grudou no pano, nós é o destaque do ano. Respeita a luta do mano, nada é em vão. Pra quem pensou que meu fim era próximo, vai sustentar o bagulho. Quem fala mal pelas costas, quando me vê, perde a classe. É isso aí, fechando as portas da casa de show. Hoje o mundo girou, louvado seja o meu Senhor, que minha vida mudou e me abraçou. E eu me sinto muito abençoado. É o MC Pose? Ela me se pôs, irmão, só que o Abençoado! O teleprompter começou a subir, começou a ficar sem ar aqui. E eu me sinto abençoado. Valeu. Obrigada. Pessoal, obrigado aí. Cara, eu fui ficando sem ar, né? Eu vi um meme ontem do Papa, vestindo aquele... Eu vim do casaco E aí tava escrito, eu me sinto abençoado com a música. Poxa, obrigada demais pelo convite. Obrigada, equipe Frame. Hélio, pelo convite. Um prazer te conhecer. Prazer, Vincenza. Vincenza, Mil. Acabou, diretor? Ainda Ainda tá não, subindo, então. Os créditos que estão subindo é dessa galera maravilhosa que tá aqui fazendo o programa.